Olá, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, só lembrando a vocês a importância, né, de vocês terem um lugar adequado para o estudo, tá bom? Então, um lugar silencioso, né, que vocês se concentrem melhor, ok? E além disso, né, que vocês tenham o hábito de, toda vez que assistirem uma aula, né, independentemente de qual aula for, vocês têm que fazer as anotações, tá bom? Então, é interessante que todo o material que vocês forem utilizar já estejam com vocês, tá? Enfim, a aula de produção textual de hoje, ou de redação no caso, né, é sobre o cordel, tá bom? É um gênero, né, textual que a gente vai começar a trabalhar, tá? Enfim, aí eu vou falar algumas características desse cordel, tá bom? Que é até um gênero que é bem conhecido, né? Principalmente porque a gente mora no Nordeste, né? Então, ele é um gênero que ele, predominantemente, né, ele é centrado aqui na região nordestina, no caso, né? Ele tem um apelo muito grande nessa região, tá bom? Então, não é um gênero textual, né, que ele é considerado uma poesia popular, né, uma poesia que é impressa, né, e ela é rimada e metrificada, tá bom? Então, gente, se a gente olhar para um cordel, a gente percebe que ele está em forma de poema, né? Ele está ali estruturado em estrofes, né? E cada estrofe vai ter um verso, né? Ou seja, ele está em poesia, ele não está em prosa, tá bom? Um texto em prosa é quando tem parágrafo, o texto em poesia não, o texto em poesia é quando eu vou ter essas estrofes, esses versos, ok? Então o cordel, ele está em formato de poema, né? Ele é uma poesia popular, né? Por que eu digo popular? Porque ele é muito consumido pela população de maneira geral, né? Principalmente porque ele tem um custo baixo, né? Ele não é tão caro, por exemplo, como, sei lá, você comprar um livro na livraria, por exemplo, né? E ele tem um apelo cultural muito grande, né? Ele tem um envolvimento ali com a cultura, com a história daquele lugar, daquela cidade, daquele estado, muito grande, né? Enfim, por vezes, até mesmo contando alguma história da cidade, né? Por meio desses versos, enfim. E aí tem uma ligação muito grande com a população, né, daquela região. Então, por isso que a gente diz que é uma poesia popular, tá bom? E outra, olha uma coisa interessante, né? Rimado e metrificado, né? Então o cordel, ele é todo rimado, ele é todo pensado, todo estruturado para que quando a pessoa leia, ela tenha uma certa musicalidade, né? Ela rime tudo, seja tudo bonitinho, enfim. E isso faz com que também seja um atrativo muito grande, né? Então quando você vai ler ali, tá todo rimado, então isso também é algo que atrai, né? No cordel, tá bom? Enfim. Como eu tinha dito, né, produção e consumo dessa literatura é mais no Nordeste, né, enfim, ou seja, além do consumo, né, mais na produção também, né, e além disso, né, a narrativa estruturada em versos, né, ou seja, como eu tinha dito, né, vai ser estruturada em estrofes, né, e muitas vezes vão ser contadas histórias, tá bom? Reais ou fictícias, né, por vezes até pegam uma história real, né, da cidade e eles dão uma nova roupagem, né, acrescentam ali alguns elementos fictícios para tornar a história mais interessante. E aí a linguagem utilizada, né, ela se aproxima muito da oralidade, né, ou seja, da forma como as pessoas falam, tá bom? Inclusive utilizando a variação linguística regional, tá? Então, por exemplo, se você lê um cordel que foi feito aqui no Ceará, por exemplo, você vai perceber que tem algumas palavrinhas que são diferentes de um cordel feito no Mato Grosso, por exemplo. Apesar deles não fazerem tanto, o cordel, de maneira geral, é feito no Brasil inteiro, tá bom? Então você vai perceber que tem algumas palavrinhas que talvez você não entenda, né, de maneira geral, assim, porque são variações linguísticas, né? Então variações de cada estado tem uma forma de falar uma palavra diferente, tem algumas expressões que são usadas, por exemplo, tá bom? Enfim, então o cordel, ele vai expressar isso, ele vai expressar essa variação linguística, tá? E aí, o cordelista, né, que é a pessoa que está fazendo, ele vai manter as características socioculturais, né, desse homem que ele veio do interior nordestino, né, que seria o sertanejo, né, enfim. Então o cordel está muito ligado com essa ideia do sertanejo, né, está muito ligado com a ideia do campo, né, da pessoa do campo, enfim, porque é como se fosse uma forma, né, de expressar essa realidade, né, é um gênero que ele está expressando essa realidade, tá bom? Enfim, e aí, continuando, né, falando um pouquinho mais, outra coisa importante, né, alguns pontos interessantes sobre o cordel de maneira geral, é que ele tem a xilografura, né, o que seria isso? Basicamente é uma imagem, né, que tem na capa, né, é a forma que eles fazem a capa, só que é um aspecto identitário, ou seja, é um aspecto que mostra que é um cordel, é a caixinha de identidade. Por quê? Pela técnica que é usada, né. É uma técnica, como a gente pode dizer que é uma ilustração rústica, né? Porque eles pegam um pedaço de madeira, né? Eles vão desenhar, né, o desenho que eles querem na
na capa, né? Geralmente tem que ter a ver, né, com o enredo, né, do cordel de maneira geral, né, com o que a história está abordando. E aí eles vão talhar nessa madeira, né, eles vão talhando o desenho, né, enfim. E aí quando eles pegam essa madeira que está talhada, eles vão colocar na tinta, né, geralmente é uma tinta preta mesmo, tá bom? E aí eles vão carimbar mesmo, tá? Carimbar na capa do cordel, tá? E aí fica como se fosse carimbado, né? Então essa técnica, ela é chamada de estilografura, ok? Isso é um aspecto identitário, né, porque faz parte dessa identidade desse cordel, né? Porque ele é um gênero textual que ele tem todo o contexto, na verdade, né? Não é só o texto pelo texto, tá bom? Então, além dessa capa, inclusive, é importante lembrar que o cordel ele é feito em livrinhos, né? Que seriam folhetos, na verdade, né? Ele desse tamanho, mais ou menos, ou um pouquinho maior, tá bom? E ele é chamado de cordel justamente por isso, porque ele era feito, né, nesses folhetos e ele era pendurado em cordões, né? Por isso ficou cordel, ok? Tipo assim, varal mesmo, né? Varal de cordel. Botava pregadorzinho em tudo, tá bom? Enfim, que é justamente para secar a capa, né? E para poder vender. Ele também era vendido assim, né? Era exposto em um cordãozinho e colocava lá os cordéis, tá bom? Os cordéis, né? Então, por isso que é chamado de cordel, tá? Enfim, e como eu tinha falado, né, a questão da musicalidade, né, que ela está muito presente nesse cordel, tá bom? Então, a musicalidade, ela vai depender principalmente da escolha, né, dessas estrofes e da métrica dos versos, né? Tem vários tipos de estrofes, tá bom, gente? Geralmente é uma estrofe de 7 versos ou de 8, né, geralmente, mas tem de vários versos, né? Tem de 10, tem de 11, tem de 12. E esses versos, gente, eles são todos rimando. Então, por exemplo, o primeiro rima com o quarto, o segundo com o terceiro, o quinto com o sexto, o sétimo com o oitavo, por exemplo. Mas pode ser que tenha forma diferente, pode ser que seja o primeiro com o último, o segundo com o quinto, enfim. E aí tem formas já fixadas, né? Que eles vão nomeá-las, enfim, que são as mais conhecidas, né? Por exemplo, tem a sextilha, por exemplo, né? Tem a décima, enfim. Então, são métricas já fixas que eles vão utilizar, né? Eles vão se utilizar dessa métrica. Além disso, além dessa questão da rima e da quantidade de versos em cada estrofe, né? E até mesmo na quantidade de estrofe, né? Que geralmente é uma quantidade considerável, né? Realmente é como se fosse uma história mesmo, você vai passando o folhetinho, tem várias estrofes, tá? E aí, além disso, também tem a questão da métrica do verso em si, né? Que seria eu prestar atenção, né, nessa sílaba poética, tá bom? Então, aí eu vou precisar que vocês saibam, né, que sílaba poética não é a mesma coisa que a sílaba normal, né? A sílaba como a gente conhece, né? Por quê? Porque as nossas sílabas, né, elas respeitam aquela ideia de divisão silábica, né? Que a gente aprende lá quando a gente é criancinha. Só que aqui a sílaba poética, ela vai ter uma nova identidade, né? Não necessariamente ela vai ser a mesma coisa da sílaba normal como a gente conhece, né? Enfim, essa sílaba poética, ela tem uma relação maior com a sonoridade, tá bom? Enfim, por exemplo, se eu tiver duas sílabas átonas, duas sílabas que não demonstram som nenhum, elas vão ser unidas, por exemplo, e vão ser consideradas uma sílaba só, né? Por exemplo, então, a sílaba poética ela é analisada, né, toda trabalhada, para que esses versos eles sejam fonéticos, esses versos tenham subidas, descidas de tom, por exemplo. Então, perceba que é tudo estruturado, tudo isso é pensado para que quando a pessoa leia, ela perceba essas variações de tons, né? E, além disso, tenha essa rima, né? Ou seja, tudo isso contribui para essa musicalidade, tá bom? Enfim, né? Foi isso, né, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Foi bem curtinho, né? Porque é mais pra gente conhecer esse gênero, né? Depois a gente vai analisar melhor, né? Eu trago um cordel aqui pra gente poder analisar, tá? Se mesmo assim você tiver dificuldade, pode assistir de novo essa aula, tá bom? Ou então as outras aulas, né? Se você tiver interesse também. Acesse o site da escola para se manter informado e a agenda digital também, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula.